Hoje o resumo é do 9º livro da Bíblia Sagrada, o primeiro livro de Samuel. O primeiro livro de Samuel começa com a história da família e do nascimento de Samuel. O menino, que é consagrado e entregue ao serviço do Senhor desde sua infância até tornar-se juiz de Israel. O livro informa como o povo rejeitou o reinado de Deus e desejou um rei como as demais nações. Diante disso, Saul torna-se o primeiro rei sobre toda a nação. É o início do período dos reis em Israel. O desejo do povo é atendido. A nação agora tem um rei e um exército. Porém, a vida pecaminosa de Saul faz com que Deus o rejeite como rei. Com isso, surge Davi, o pastor de ovelhas que foi escolhido por Deus para liderar a nação de Israel. O livro também relata as perseguições de Saul a Davi e suas fugas por sobrevivência. O livro termina com a morte de Saul e seus filhos. É o fim do primeiro rei de Israel. A rocha. A rocha é uma boa ilustração, ainda que não perfeita, da figura de nosso Deus. Estabilidade, eternidade e segurança são características próprias dessa metáfora divina. Infelizmente, em nossos dias, muitos estão procurando estabilidade e segurança em outros deuses. Humanismo, evolucionismo e materialismo são algumas das rochas nas quais buscam se amparar. Estes conceitos negam o sobrenatural, o nascimento virginal, a natureza não contaminada pelo pecado, o sacrifício vicário e a ressurreição corporal de Cristo são amplamente expostas em dúvida, como também o seu poder para criar do nada todas as coisas, e o homem segundo a sua imagem. Para substituir a fragilidade do liberalismo, que nega a volta de Jesus, a ressurreição da alma e a nova terra, esses defensores da religião, marcada mais pelo que não crê do que pelo que crê, oferecem uma proposta liberal na qual nada é absoluto e nada é final. O que determina o que é certo ou errado, bom ou mal, é a situação. Então, os mandamentos de Deus podem ser obedecidos se forem favoráveis ou se forem oportunos. O Deus verdadeiro é como uma rocha eterna. Eu sou o Senhor e não mudo. Malaquias 3:6. Em mim não há sombra de variação. Tiago 1:17. Formalismo. Billy Sunday, o evangelista americano e ex-jogador de beisebol, afirmou: o ir à igreja o torna um cristão, tanto quanto o entrar na garagem o torna um automóvel. Esta é uma verdade que precisamos aprender. Caso contrário, nosso comportamento será o mesmo que dos israelitas, que julgavam que a arca do concerto poderia protegê-los de seus inimigos na batalha. A arca era apenas o símbolo e não o Deus que poderia salvá-los. Na arca, na verdade, não havia mais poder do que dos ídolos de seus inimigos, a menos que a relação com o Deus a quem ela simbolizava fosse real. Tê-la ao seu lado na batalha lhe seria totalmente útil, como foi. Aplicando esta lição para os nossos dias, devemos estar cientes de que não é o cumprimento de cerimônias e serviços religiosos que nos basta, mas o motivo com que nos envolvemos com eles é o que realmente conta. Lembremo-nos de que Jesus chamou os fariseus de sepulcros caídos, porque sua religião era marcada por exterioridades, enquanto que o coração deles era tão enganoso que os levou a crucificá-lo como um criminoso qualquer. A Bíblia nos lembra também que esse tipo de religião formalista seria uma das características de muitos professos cristãos dos últimos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, mais amigos de deleites do que amigos de Deus,
tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. É o que significa a pedra de ajuda, levantada por Samuel para comemorar a vitória de Israel sobre os filisteus. Olhando para o passado, pode você apontar algumas Ebenezeres em sua vida? Você pode perceber como pequenas coincidências aqui ou pequenos incidentes ali têm cooperado para colocá-lo onde você se encontra? Deveríamos constantemente voltar às Ebenezeres de nossa vida, onde a providência divina operou poderosamente em nosso favor. Ali é o lugar de desconfiarmos de nós mesmos e de chegarmos a uma total entrega de nossa vida a Deus. Outra pessoa. Quando o Espírito Santo se apossou de Saul, ele se tornou um outro homem. Aqueles que o conheciam logo perceberam que ele estava mudado e comentavam sobre isso admirados. Você porventura já sentiu o desejo de ser outro? Com o mesmo nome, é claro, com a mesma família, mas melhor preparado para enfrentar os desafios da vida? Você já invejou a santidade de alguém, desejando ser semelhante a ele ou a ela? Ou já olhou para dentro de si mesmo e abominou tudo o que viu? Saiba que não há ideal que não possa ser alcançado, excelência que não possa ser conquistada, mediante o arrependimento sincero e a entrega da vontade a Deus. Persiga esse ideal com a mesma determinação que um sedento busca água no deserto. Ore a Deus buscando essa mudança. Insista em descobrir o perfil que o Senhor quer lhe dar em sua palavra. Como a pensar e agir como outra pessoa e logo, como aconteceu com Saul, todos perceberão a mudança em sua vida. O valor da obediência. Saul procurou justificar sua desobediência alegando que poupara Agag, o rei dos Amalequitas e parte do gado, porque queria honrar a Deus com sacrifícios. Ao dizer-lhe, obedecer é melhor do que sacrificar, Samuel está lhe dizendo que sua desculpa esfarrapada não era aceitável para Deus. A obediência dispensa o sacrifício. Pense bem, em vez de extrair um pulmão para combater o câncer que se apoderou dele, não é melhor parar de fumar? Ou não é melhor parar de beber do que precisar de um transplante de fígado por causa de uma cirrose hepática? A obediência sempre é melhor do que o sacrifício. Ela era para Adão e Eva a condição de felicidade e vida eterna. Não é diferente para nós. A vida, pautada por princípios cristãos, ainda que difícil, é melhor que a tortura de uma consciência e muito melhor do que a perda da vida eterna. Você já parou para pensar que a nossa desobediência aumenta a nossa responsabilidade pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? As aparências enganam. Poucas pessoas estão totalmente satisfeitas com sua aparência física. Se pudessem escolher, muitas mudariam o seu aspecto. Umas escolheriam mudar o cabelo, outra o nariz, ou os olhos, ou quem sabe os lábios, as orelhas, o queixo, enfim, alguma coisa seria mudada. Muitas gastam verdadeiras fortunas nesta tentativa, enfrentando cirurgias estéticas que nem sempre dão certo. Algumas delas acabam se transformando em verdadeiras aberrações, muito piores do que eram antes. Se para nós a aparência física tem tanta importância, é confortador saber que para Deus o que realmente conta é o nosso interior. O nosso caráter e não a nossa aparência é o que vale. Davi, comparado aos seus irmãos, nem de longe seria escolhido por Samuel para ser o rei de Israel. Porém, Deus
cujo olhar penetrante atravessa o verniz exterior e vai até os secretos recessos do coração humano, viu naquele adolescente aquele que se tornaria o homem segundo o coração de Deus. Atos 13, 22. Quando avaliamos uma pessoa, somos limitados às características físicas que podemos observar: boa aparência, boas maneiras, personalidade, tom de voz, competência. Porém, o mais importante, que está fora do visual, não nos é dado conhecer. A mente de uma pessoa só Deus conhece. Para Deus não importa se estamos contentes ou não com nossa aparência. O mais importante aos olhos dele é a nossa beleza interior, e se todos nós seguimos as seguintes dicas, nosso exterior refletirá o que somos por dentro. Paz na consciência, verdade nas palavras que saem de nossa boca, semblante sempre sincero, pureza nos olhos, mãos caridosas, coração cheio de amor, retidão em todas as suas ações, e lembre-se de usar sempre a justiça de Cristo. Só assim teremos felicidade interior e exterior. A inveja mata. Saul feriu os seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. Foi o refrão que as mulheres israelitas saíram cantando pelas ruas, comemorando a morte de Golias por Davi. Inocentemente, a intenção delas era apenas elogiar aquele adolescente que fora capaz de um feito admirável, não humilhar ou menosprezar o seu rei Saul. No entanto, devido ao seu coração egoísta, sentiu seu amor próprio ferido, permitiu que a inveja se alastrasse em seu coração como fogo num capinzal seco do inverno. Em breve, deu ele ordens aos soldados para que matassem Davi. Na verdade, ele próprio tentou matá-lo, atirando contra ele uma lança. A inveja, somada ao orgulho, foi o primeiro pecado percebido no universo perfeito de Deus. Esses pecados são gêmeos e foram gerados no coração de Lúcifer, que por acariciá-los causou todo esse medonho conflito, atingindo também a nós aqui na Terra. A inveja tem um efeito devastador na vida de uma pessoa, podendo levá-la, como levou Lúcifer, a perder a vida eterna. Talvez a psicologia moderna pudesse ter feito alguma coisa por Saul, como fez na vida de uma mulher que, procurando um psicólogo, confiou-lhe que odiava o seu marido e que pretendia divorciar-se dele, mas não antes de magoá-lo bastante. O psicólogo aconselhou-a então a esperar um pouco até que ela pudesse cevar bem o seu marido para o sofrimento. Aconselhou-a a cobri-lo diariamente de elogios e, dessa maneira, quando ela houvesse se tornado uma pessoa importante e indispensável para ele, quando ele acreditasse que ela o amava de verdade, então poderia pedir o divórcio. Meses depois, ela retornou e relatou que aplicara o processo indicado pelo psicólogo. Muito bem, disse o doutor. Agora é o tempo de surpreendê-lo com o divórcio. Divórcio? Exclamou a mulher indignada. Nunca! Agora eu o amo como nunca o amei antes. O melhor remédio contra a inveja é aquele receitado por Paulo. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 21. Saul nunca venceu o ódio e inveja que tinha por Davi, e no final da sua vida se entregou a Satanás, o pai da repugnante inveja. A amizade. A amizade verdadeira, nas horas tristes da vida, fortalece nossas mãos em Deus. Somos cristãos mais felizes, mais vigorosos e mais brilhantes em resultado de termos amigos assim. Jonatas, ao contrário de seus pais, tinha um coração humilde,
destituído de vaidades e de ambições. Ele entendia perfeitamente que a vontade e direção de Deus para nós é muito superior às nossas pretensões. Por isso, tornou-se o amigo mais leal que Davi teve na vida. Por ser um jovem guiado pelo Espírito Santo, ele nunca enxergou em Davi um rival. Antes, aceitou sincera e humildemente a decisão divina de que Davi deveria ser rei em seu lugar. O caráter íntegro, puro, simples, verdadeiro, honesto e consagrado de Jonatas aproximou-o de Davi, porque viu nele a mesma personalidade que a sua. Se a expressão "os opostos se atraem" é verdadeira no tocante à escolha de um cônjuge, o mesmo não se pode dizer quanto à escolha de um amigo. O ditado popular expressa esta verdade: dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Possivelmente, quem o criou se baseou no que diz em Amós 3:3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Somente alguém que é, em primeiro lugar, amigo de Jesus, pode se tornar aquele amigo que, nas horas difíceis, poderá fortalecer as nossas mãos em Deus. Consciência. Davi tinha uma consciência sensível, pois pela segunda vez teve a vida de seu cruel perseguidor nas mãos, mas se recusou a matá-lo, entregá-lo ao juízo de Deus. Nosso mundo está marcado pela inconsciência. O errado para uns é certo para outros. É flagrante a falta desse dom nas pessoas, pois para elas os seus desatinos são as coisas mais naturais do mundo. Quando questionadas, suas respostas se fundamentam no "eu acho", "eu penso", justificando suas doidices, afirmando "eu não vejo mal nenhum", "não gostou? Que se dane". Algumas pessoas imaginam que sua consciência é regra, parecem fazer dela a sua Bíblia. É comum ouvi-los dizer: faça da sua consciência o seu guia. Tal conselho sem qualificação é extremamente perigoso, pois se contrapõe totalmente ao ensino bíblico, que nos ensina que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para nosso caminho. Salmos 119, 105. A Bíblia ilumina a consciência, esclarece as dúvidas e determina as decisões. A consciência só será um guia seguro se o seu próprio guia é seguro. A consciência é a própria presença de Deus nos homens. Quem não tem Deus não tem consciência. Ânimo. Como deve ter sido terrível aquele momento na vida de Davi. Se você pensa que tem aflições, pense o que seria enfrentar uma situação como a de Davi. Ele saiu de viagem e, quando voltou, encontrou a cidade queimada e as famílias raptadas. O pior de tudo é que seus amigos acharam que a culpa era dele e falavam em apedrejá-lo. Nas horas difíceis é que se revelam os heróis. Davi, em vez de se abater e cair no desespero como os seus homens, resolveu se esforçar no Senhor seu Deus. Assim podemos nós fazer também. Ninguém está livre de enfrentar surpresas desagradáveis e ficar angustiado. Nada tem a ver com ser fiel ou não. Deus nunca prometeu um céu de brigadeiro ou um mar de rosas, mas prometeu estar ao nosso lado. Não veio sobre vós tentações senão humanas, mas fiel é Deus que vós não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Uma pessoa que não confia em Deus até pode resistir às provas e dificuldades e se sair vitoriosa no final, mas o seu caminho com certeza será muito mais escuro e difícil do que precisava ser. Quando confiamos no Senhor, podemos transformar a derrota em vitória e a perda em ganho. Davi consultou ao Senhor e saiu para a vitória. Faça o mesmo e espere confiantemente os resultados. Irmãos e irmãs, este foi o
pequeno resumo referente ao primeiro livro de Samuel, que é o 9º livro da Bíblia Sagrada. Espero que todos busquem mais entendimento a respeito e que Deus os abençoe.